que na biblioteca da escola tinha mapa das Américas, tinha mapa do Brasil, tinha mapa mundi, mas não tinha mapa do continente africano. Então, eu subtraio do estudante um direito que ele tem, que é de conhecer, não é? E de saber que no mundo existem continentes e que a África é um continente com mais de 50 países. Para mim, é um equívoco quando a gente diz, eu vou defender a minha raça, porque para mim a raça que existe é a raça humana. Existe a raça humana. Essa questão de eu dizer raça negra, raça branca ou raça amarela, lições orientais, eu já começo a dividir o ser humano por aí. Eu acho que, em linhas gerais, nós estamos vivendo um momento de desafio, não é? Porque é uma tarefa de grande envergadura e de modificação daquilo que o racismo e a educação brasileira causou em todos esses anos. Conversa dele, é isso que eu não entendo. Como é que o Brasil pode ser tão preconceituoso nessa parte? Que o Brasil, até hoje, ainda tem muitos negros. E esses negros, talvez aqui também, uns se consideram brancos. A gente sabe que só a educação é capaz de formar as pessoas livres do preconceito. Ensinar que o outro não tem uma cultura que possa ser ensinada na escola. E essa é a nossa batalha hoje, né? De inserir as tradições afro-brasileiras. Hoje é uma lei. Existe uma lei que obriga as escolas a ensinarem a cultura afro-brasileira. Dos ancestrais, sei que podes muito mais, solto na luz que emana. Gitirana, que plantei, nasceu um pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Na casa dos ancestrais, sei que podes muito mais, solto na luz que emana. Sei que podes muito mais, solto na luz que emana. Gitirana, que plantei, nasceu um pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Esses anos de divisão, né, entre brancos, negros ou afrodescendentes, esse fosso, ele precisa ser fechado. As pessoas precisam ter a oportunidade, né, de ter um conhecimento. Precisam ter a oportunidade de ter uma escola de qualidade, porque o aluno que estuda, que se prepara, ele vai ter um emprego melhor, ele vai ter uma interação diferente com a sociedade. Ele vai ser um cidadão mais crítico, ele vai cobrar. Se ele cobra, vai ser para ele, vai ser para a família dele, vai ser para o vizinho dele. Né? Então, se você tem vários sujeitos com essa consciência, que a escola pode trabalhar, eu não posso botar dentro da cabeça do meu aluno, mas eu tenho a obrigação de passar esse conhecimento, de passar essa informação, que ele é igual ao outro, mesmo tendo as suas diferenças, que essas diferenças, elas não podem interferir na hora dele arrumar um emprego, né? Na hora dele cobrar, na hora dele ter um atendimento no posto, no hospital, né? Ele merece ter uma escola de qualidade, ele precisa saber disso e ter uma postura, né, diferenciada para poder se posicionar, para a gente mudar esses dados. A própria noção de construção do conhecimento
e também que tem a ver com uma política afirmativa, com uma ação afirmativa de empoderamento, de valorização das populações negras, afro-brasileiras e indígenas, por exemplo. Uma primeira coisa é que essa lei ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? E na medida que ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases, ela tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira em todas as redes de ensino. E aí se passou a partir de 2004, depois que o Conselho Nacional da Educação criou as diretrizes para a Lei 10.639 serem implementadas nas redes. Então nós temos de fato um desafio posto muito grande para todas as redes de ensino, seja as redes federal, a rede estadual, as redes estaduais ou municipais de educação, né? Claro que implementar uma lei não é do dia para a noite, né? A gente sabe de milhões de adversidades que ocorrem nesse percurso, né? Nesse caminho. E aí é preciso convicção de quem está com a missão de implementar, né, novos valores. Eu acho que assim, ela começou a ser implementada, né? Eu acho que a gente pode ver bem isso com a questão mesmo do GEPAR, que as meninas vão colocar, que seria aí o grupo de estudos e pesquisas, né, em autobiografias, racismos, antirracismo na educação, que tem o NEAB também, tem outros grupos como o Labutuca, que também trabalham a questão étnico-racial, né? De fato, é uma lei que foi sancionada em 2003, passou a ter maior visibilidade agora, depois de seus 10 anos. Né? E ainda assim, justamente nas pesquisas que estão se realizando, justamente com relação a essa implementação da lei, você observar que ainda tantas escolas, tantos institutos, centros educacionais e a própria universidade, que é o centro de produção do conhecimento por excelência, ainda não tem uma difusão tão grande do conhecimento dessa lei e da implementação dela. Né? Você vê que ainda é pouco quando a gente pergunta, vocês já conhecem essa lei? A gente passa a conhecer aqui no curso de pedagogia e ainda assim num determinado período. A gente tem uma realidade que se arrasta há anos, né? Porque a gente sabe que muitas estruturas daquela sociedade escravocrata, ela se mantém. Então, o meu aluno, ele não tem uma escola de qualidade. Mesmo que os políticos prometam, dizem que estão aplicando, mas eles ainda aplicam o mínimo. Então, é necessário aplicar mais. Eu quero ter espaços pedagógicos interessantes, né? Eu quero ter uma sala de aula bacana para eu passar um filme, né? Para eu fazer uma dinâmica, uma aula diferenciada. Mas a gente trabalha muito com quadro e giz. Hoje a população, não é, negra do Brasil, ela, não é, ainda sofre o reflexo e as consequências de um processo de escravização e de um pós-abolição em que ela não foi integrada na sociedade através de políticas públicas que visassem integrar. Foi justamente o contrário. O Estado brasileiro, ele perseguiu a população afro-brasileira no pós-abolição, criminalizando boa parte das suas formas culturais de expressão. A capoeira, por exemplo, que foi crime durante um tempo no Brasil, na década de 30. O próprio candomblé, enquanto religião, também foi crime. Diversas histórias, não é, das nossas famílias, dos nossos colegas, deixaram de ser contadas ou foram brutalmente demolidas a partir de uma prática policial de chegar num terreiro, fechar, destruir, queimar e mandar prender a liderança religiosa, né? o Babalorixá ou a Ialorixá. Nós temos uma cultura pedagógica muito marcada por um discurso ainda religioso, católico e de outra orientação cristã, como as protestantes, e não vê o espaço educacional como um espaço plural e um espaço laico. E se confunde o tratamento ou a apreensão, por exemplo, de outras formas religiosas ou o estudo de outras formas religiosas como não fazendo parte
do processo de formação dos estudantes ou dos próprios professores. Então, com relação à religião de matriz africana, há ainda um preconceito muito grande, há uma reação negativa muito grande diante dessa expressão religiosa que faz parte da pluralidade e da nossa vida. Então, isso é um empecilho, muitas vezes, à implementação da Lei 10.639, essa incompreensão ou esse preconceito estabelecido de forma tão enraizada, né? Aqui na universidade existe esse preconceito velado, existe sim, e em muitos até escancarado. E ele falou que realmente só são os professores que já trabalham dessa perspectiva, que, como professores do NEAB, como professores do GEPAR, que querem implementar e trabalhar e ensinar isso. Algo que a gente pode ver naquela lei, que é para ser, a gente como pedagogo, a gente tem que saber, a gente tem que ter conhecimento sobre isso, e não são todos os professores. Então o que acontece? Vai ter muitos alunos daqui que vão passar por disciplinas e não vão ouvir. Uma das facetas do racismo brasileiro é a negação dele. Então, diversos autores, isso já há algum tempo, por exemplo, na década de 50, na década de 60, já pesquisavam, fazendo a seguinte pergunta. O racismo existe? As pessoas diziam que sim. Você é racista? Não. Então, uma das facetas do racismo aqui no Brasil é a negação, é o silenciamento desse racismo. Então, existem atitudes e práticas que são racistas, mas que as pessoas não percebem como práticas racistas. Nas piadas, nas brincadeiras, na forma de tratar, na forma de se referir à pessoa a partir dos seus atributos físicos, como, por exemplo, o cabelo, a cor da pele, o formato do nariz. Só que isso já vem sendo naturalizado, vem sendo posto de maneira tão jocosa, de maneira assim tão cruel, que muitas pessoas não percebem quando fazem. Mas, muito provavelmente, aquela pessoa a quem está sendo referida de maneira racista percebe, não é? Muitas vezes não reage, não é como deveria, mas percebe que está sendo tratada de maneira diferente a partir de critérios raciais. É uma questão muito simples. Se o homem veio da África, veio também a sua religião. Então, a nossa religião, o governo ele tem que dar um amparo social, sim. O governo tem que fazer um reparo social, sim. Porque todos os outros povos que vieram para esse país vieram como imigrantes. Então, eles tiveram a opção e nós fomos obrigados a vir. E, mais uma vez, a lei vem aí batendo, porque você começa a entender que a partir do momento que as pessoas vão estudar sobre isso, vão falar sobre isso, vão ler sobre isso, elas vão começar a entender que ser negro não é uma coisa negativa. Porque, como a gente está aqui no curso de pedagogia, a gente vai trabalhar diretamente com criança, inicialmente. Você e eu trabalhei a temática eu dei algumas aulas numa escola e eu trabalhei a temática de africanidades e afrodescendências. E as crianças não gostam do fato de ser negra. Eu não sou negra não, porque eu sou moreninha. Mas eu sou negra não, tia, a senhora não é negra não, porque eu sou professora, sou legal e sou negra. Então, o ser negro é tido como algo negativo. E a lei vem justamente para isso, é quebrar o paradigma, quebrar esse paradigma do associação do negro, do preto com uma coisa negativa e reconstruir uma nova ideia e a partir dessa reconstrução e dessa nova ideia fazer com que as pessoas se reconheçam e quando o IBGE for lá e perguntar a tua cor, tu não falar moreno claro ou cor de jambo. Todos nós somos uma, todos nós somos uma, todos nós somos uma, todos nós somos uma, todos nós somos uma. Então vai família, vai! Não se esqueça de quem abre os caminhos, Laroye, pra proteger dos espinhos. É o ritual da tradição africana pra celebrar, purificar a raça humana, orgulho feito de cultura pra guerra o mal se terra. África, origem de todos na terra, cultura de resistência das vielas da favela pra bater na consciência, destruidor de cela. E aí eu questionei a vocês, por que será que é tão difícil ser afrodescendente? De onde é que vem esse preconceito, essas dificuldades? E alguns alunos me colocaram, professora, foi a questão da escravidão. E é isso mesmo, gente.
Nós temos 300 anos de escravidão. Eu tenho 20 anos, né, de rede pública, eu tenho 20 anos no estado, eu tenho 8 anos no município do Recife, né? E assim, o apoio institucional que a gente recebe, né, para poder aplicar a lei 10.639, ainda é muito pequeno. A gente sabe da obrigação, porque o currículo foi um pouco modificado, isso é cobrado para a gente, mas assim, tipo, as capacitações, né? Você tem poucas capacitações na área para você poder trabalhar, você tem pouca literatura, né? Nós, professores, temos acesso a pouca literatura, né? Sobre a cultura africana, sobre o movimento dos afrodescendentes. A Lei 10.639, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, coloca como obrigatório o ensino de História e Cultura africana, afro-brasileira. Mais tarde, essa lei ela é alterada pela Lei 11.645, em 2008, que coloca a importância da história e cultura dos povos indígenas também ser inserida no currículo. Nós já temos hoje muita produção de material pedagógico, que antes se reclamava, se dizia que não tem produção de material pedagógico. Então, nós temos um grande programa da TV Futura, que é a Cor da Cultura. E esse Cor da Cultura tem muito material interessante. Você tem um material produzido pelo Ministério da Educação. Então, mas esse é um outro ponto, é acessar esse material nos processos de formação. No meu universo, né, que é bastante restrito, a gente percebe que as áreas de artes, literatura e história estão sendo, de certa forma, contemplados. Primeiro, porque já existe uma proposta didática organizada, né? Os livros já trazem essa abordagem. Esses assuntos. Agora, o diferencial se dá com quem lida com essas informações. Algumas informações são mais conservadoras. Nós percebemos algumas orientações didáticas, tanto de livros quanto de professores, muito centradas na época da escravidão. E como é que você faz uma lei se dentro da própria universidade você não a gera? Não é uma coisa que você está tratando de um tema que ele é humano, étnico-racial, você lidar com humanidade. E nem todo mundo vai sair daqui formado. Quem dirá formado para o étnico-racial? Aí você vai agir lá fora quando você nem aprendeu aqui dentro. Causas do ser humano, você não consegue ter por completo nunca, porque as informações elas não são delegadas a todo mundo. E você está na mesma universidade, estou na mesma universidade que Elis, e tive por sorte de ter essa temática. Até quando? A gente ia nas escolas e era decepcionante, porque o diretor não sabe, o coordenador não sabe, o professor que está na sala não sabe. Um professor ou outro eu sei alguma coisa, mas eu não implemento porque é difícil. Ou então, a gente sabe, a gente vai lá no Dia da Consciência Negra e faz uma festa. Para pensar se as escolas estão colocando em prática a Lei 10.639, é preciso a gente entender que a escola ela faz parte de um sistema. Então, para que a escola ela coloque em prática, né, ela realize ações que contemple a Lei 10.639, é preciso pensar se a rede municipal, ou seja, os gestores, quem planeja a política municipal de educação, leva em conta essa legislação. Depois o MEC tem estimulado que as universidades, através dos núcleos de estudos afro-brasileiros, desenvolvam ações formativas junto às redes, sejam municipais ou redes estaduais de ensino. O Uniafra é um programa direcionado às universidades públicas federais, particularmente aos NEABs, para que esses núcleos organizem atividades de formação junto aos professores das redes. Então, os núcleos têm feito cursos de aperfeiçoamento, curso de especialização, têm publicado material muitas vezes ligado à realidade local ou regional.
Então, os núcleos de estudos afro-brasileiros das universidades públicas, estaduais e federais têm desenvolvido muitas ações ligadas à implementação da rede, com apoio, nesse caso específico, com recursos do Ministério da Educação, através desses editais da SECADI. Como é que vai ser o meu fazer pedagógico quando eu sair daqui da universidade? Né? Nas pesquisas que eu também estou realizando na sala de aula, como é que eu posso também de alguma forma intervir, ainda que minimamente, para que essa lei realmente possa ter vigência? Porque é bem interessante perceber que a maioria dos livros didáticos, de alguma forma, já estão modificados para a questão da temática, da história afro-brasileira e africana, mas os professores, a coordenação e a direção não têm conhecimento ainda sobre essa lei para poder aplicar aquilo que o livro didático traz. E no caso de Recife, infelizmente, a gente percebe que não existe um plano pedagógico concreto que leve em consideração a história e cultura africana e afro-brasileira. O que vem ocorrendo a nível de rede municipal de ensino são pequeniníssimas ações esporádicas e descontínuas. Um seminário aqui, uma palestra acolá, um minicurso, mas não existem ações integradas e planejadas para que a lei ela saia do papel e se torne uma prática no cotidiano das escolas. Eu acho que tanto os municípios como os governos só querem trabalhar com a verba do governo federal. Então, isso já restringe, né? O município acha no sentido de que acredita, né? Que a verba é para cuidar de obras estruturais, né? E não de formação ideológica, né? Porque eu acho que você fazer simplesmente uma palestra, não, a gente faz essa aula, uma apresentação, não é formação. Isso é o indivíduo tomar conhecimento que aquilo existe, ou seja, é uma informação. Formação você tem que viver, sentir, né? Pensar, refletir e se questionar. Né? A gente contribui com impostos para a gente ter escola de qualidade, posto de saúde de qualidade, né? Segurança, né? Ruas calçadas, sendo coletados diariamente o lixo. Mas a gente não tem isso na realidade depois de mais de 300 anos. O que é que o afrodescendente tem? Ele figura em estatísticas, né, que mostra que ele estuda menos, que o salário dele é menor. Muitos afrodescendentes estão nos presídios. Então eu não vou dizer para meu aluno que não existe racismo. As capacitações te dão um suporte, né, te dão um reforço para você trabalhar isso com as crianças. Porque é um tema que faz parte da realidade delas, né, dos nossos alunos. Eles precisam rever isso, porque você tem um currículo muito fechado, né, com assuntos ligados à Europa, né, aos países mais ricos. E quando é que você vê a África na escola? Você vê a África quando você trabalha o Egito. E muitas vezes o aluno ou o professor não dá ênfase que aquela civilização faz parte da África. Apesar de serem ações importantes, de serem ações, né, que devem ser, inclusive, discutidas e publicizadas, elas não têm um rebatimento quantitativo, porque é uma escola, dentro da escola, um professor, ou do universo de 400 escolas, 2 ou 3 que trabalham efetivamente. As secretarias e os municípios, tanto estaduais quanto municipais, elas ainda estão numa fase, a gente poderia dizer, muito embrionária de implementação da lei. É uma fase em que, dependendo da secretaria, há pouca prioridade, de fato, na implementação da lei. Então nós encontramos ainda muitos limites na implementação da lei. Eu busquei, joguei bonito,
minha jangada tá no mar. Vou pescar, vou fazer festa quando a jangada voltar. Levanto a roda de coco, que um coco é pouco pra cantar. Ponta de pedra, 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 ponta de pedra. A Lei 11.630, que foi criada para colocar na escola a cultura negra, até hoje não foi implementada. Então, é outro equívoco quando se diz o negro tem vergonha de ser negro ou a pessoa tem vergonha de ser religião. Não é por aí. O que ocorre é o seguinte, que ainda nas escolas, onde é que se prepara o homem para a sociedade, o que eles aprendem lá, o estudo que ele dá, ainda é um estudo voltado para o europeu e que automaticamente menospreza e denegrindo a cultura do negro nesse país. E até hoje, né, o Brasil ainda quer ser europeu. E daí foi que veio todo o sucesso do Gilberto Freire, né? E Gilberto Freire é o sociólogo que aí diz, não, a gente tem que construir essa identidade brasileira para ser potência. E aí tem os equívocos, né, nesse caminho. Você, quando se envolve num projeto, você consegue puxar um ou mais outro professor. Porque sem o coordenador fica difícil trabalhar. Fazer um trabalho envolvendo toda a escola. Então, o apoio institucional, ele é muito importante. Para que essa lei, né, para que ela crie raízes na nossa realidade. Que não fique só no papel. Eu preciso trabalhar isso em história, né? Mas não é só o peso, não é só para ficar nas costas de história. É geografia, é português, cada matéria contribuindo, né, com uma parte do conhecimento. Para que isso de fato ocorra, é preciso pensar o currículo, não é, como um currículo que, da forma como ele está materializado, ele expressa relações de poder. Então, por que eu não incluo a história de africanos e afro-brasileiros no currículo, nem dos povos indígenas? Porque, no momento de construção desse currículo, as relações de poder elas se expressam de tal forma que a história é contada apenas numa única perspectiva, a perspectiva do colonizador, e não dos povos, não é, que estavam aqui ou que vieram para cá, no caso dos africanos, em situação de escravidão. Nós temos limites na fiscalização. De fato, enfrentar a gestão é enfrentar de forma apropriada o núcleo do problema, porque quando o gestor ele consegue fazer com que a lei seja implementada na sua unidade que está sob sua responsabilidade, de fato as coisas acontecem de forma muito mais impactante. Mas a longo prazo eu acredito que a formação inicial na universidade é fundamental, porque senão o problema da formação vai se repetir daqui a 10, 15, 20 anos. Se as universidades não formarem seus licenciandos de uma outra maneira para tratar dessas questões de forma adequada, então nós vamos estar reproduzindo a situação que nós vivemos hoje daqui no futuro. E é interessante o que a Amanda falou com relação a gente aqui na universidade. É muito interessante porque a gente ouve falar sobre essa lei por sorte. E eu já tive professores onde eu me deparo, não, mas a lei a gente deixa pra lá, vamos discutir outra coisa porque é mais importante, todo mundo já fala sobre isso. E daqui a gente vai se formar, eu me formo no período que vem e vou para uma escola e vou reproduzir o que eu aprendi aqui dentro. Vou tentar fazer a diferença, porque eu acho que é isso que a gente tem que estar fazendo aqui, porque se fosse para estar repetindo, reproduzindo uma coisa que já existe, então não vai ser pedagogo. E aí o que acontece estamos num espaço de produção e mesmo assim, às vezes a gente, na produção desse conhecimento, que é muitas vezes tido apenas como conteudista, somos reprodutores, né? Tão mais do que aqueles os velhos colonizadores que oprimem.
A gente tem que ter consciência disso e começar a assumir desde já uma postura para a gente romper com isso. E como é que a gente rompe com isso? Né? A gente se coloca como cidadão, a gente percebe que tem direitos e deveres e a gente vai à luta. Não é a luta se armando, não. É cobrando um direito que o Estado tem para com nós, né? Mas não cumpre. Tava estirado no meio do mato negro. Tava estirado no meio do mato quando ouvi o cachorro latindo. Quando ouvi Mulungu derrubador. Tava estirado no meio do mato negro. Tava estirado no meio do mato quando ouvi o cachorro latindo. Quando ouvi Mulungu derrubado. E firmei meu ponto sim no meio da mata sim. Salve a coroa de Rei Malunguinho. E firmei meu ponto sim no meio da mata sim. Salve a coroa de Rei Malunguinho. Se você resolver brincar mais tu vai ter que ser muito fiel. Pois a linha que traço eu balanço. Eu remendo, eu costuro, eu desmancho. Faço foi bravo, fica bem manso. Minha ciência não é maior que Deus, mas o mundo qual ele me deu. Você tem que entender que eu sou eu. Uma das coisas assim que me marcou bastante no contexto escolar é o fato de, por exemplo, estar trabalhando numa escola pública onde a maioria dos estudantes são negros. Mesmo assim, eles não se percebem como tal. Mas aquele estudante que tem a cor da pele mais escura ou que tem o cabelo crespo, esses, não é, são tratados de maneira diferenciada pelos próprios colegas. E aí eu tive um aluno, não é, que ele tinha a pele bem escura, ele era forte e as outras crianças eram negras, mas toda vez quando ele ia falar na sala de aula, os colegas chamavam ele de gorila, chamavam ele de macaco, faziam sons imitando sons do macaco. E isso deixava ele extremamente irritado, né? Ele se escondia às vezes embaixo do birô, ele agredia os colegas, ele brigava. E a coisa assim tomou uma proporção tão grande a ponto dele não querer mais vir para a escola. Ao ponto do pai dele chegar na minha turma, ele era meu aluno, e dizer: professora, precisa ser feito algo, porque se não for assim, meu filho não quer mais vir para a escola. E a gente se organiza pelo que a gente pensa. Então é aquela história, quem disse que não, aqui preto não entra, né? Não foi a cor que disse isso, né? Foi o meu pensamento para ocupar o lugar, esse lugar aqui que é pouco, não, eu cheguei primeiro, ele não entra. A pessoa, né, mesmo, né, sendo negra, ela reproduz esse racismo da qual ela foi vítima. Ela acaba reproduzindo nas suas falas, nas suas escolhas, na sua forma de se posicionar, esse racismo. Você está gostando? Estou gostando, mais ou menos. Por que a gente é tão legal aqui, eu não estou vendo isso, tão legal com os europeus que chegam aqui, mas não com talvez os negros que vêm aqui, ou os africanos. Eu aprendi que as pessoas têm que se importar mais com o caráter das pessoas, não com a cor. Porque tem pessoas que se importam mais com cor, com tamanho, porque é feio, porque é bonito. A gente não tem que se importar com isso não, tem que se importar com o caráter da pessoa. A pessoa que ama, cuida. Eu aprendi que não é pra ter racismo por causa da cor, nem por causa do cabelo, por causa do nariz, nem porque é baixinho. Desde cedo, se você trabalha temáticas, né, que dizem respeito ao dia a dia deles, eles se envolvem, eles dão credibilidade, né? Eu já percebi aqui na Escola Paulo VI, eu acredito que foi em toda a rede do município, alguns livros paradidáticos trabalhando com contos africanos. Então,
parece haver uma mobilização no sentido de trazer esse conhecimento para a nossa realidade. A mensagem que eu diria para os alunos, alunas, né, das redes, sejam públicas ou privadas, é de que, na medida em que elas passam a abrir, né, e compreender a riqueza, primeiro da diversidade cultural humana, depois da cultura afro-brasileira, tão presente na nossa formação social. Então, eu acredito que na medida em que a gente passe a aprender, a gente vai passar a desconstruir preconceitos, estereótipos e pensar uma sociedade mais igualitária, mais prazerosa, mais colorida, mais bonita. Então, eu acredito que os próximos anos, se alunos e alunas entenderem o poder e a beleza da própria diversidade, eles vão ser seres humanos mais felizes e mais responsáveis com a vida nesse nosso planeta. A gente precisa dar passos, não é? Mas que esses passos precisam ser cada vez maiores e mais ousados, para que a gente diminua um pouco esse tempo, não é? Que a gente não leve 200 anos, porque a necessidade de justiça, a necessidade de reparação, a necessidade de valorização, ela é hoje, não é? Daqui a 200 anos serão outras pessoas, serão outras demandas, serão outras realidades. A gente precisa disso hoje, para quem está aqui, para quem está vivendo no nosso país, nas nossas escolas, nos dias de hoje, e não para um futuro distante. Por isso que a gente precisa ter cada vez passos mais ousados e mais arrojados, não é? Enquanto coletividade, enquanto política pública e enquanto ações também individuais. Salve o coco de Xambá! Salve! Salve o pandeiro do mestre! Salve a força encantada nas ordens de Deus! Atraca, atraca o navio e toda a embarcação, gente em carro de boi, boleia de caminhão, vem gente de toda parte acompanhar a função. Vem gente de toda parte acompanhar a função. Quando cheguei logo vi, caiu do céu de repente a estrela de Davi. Uma estrela cadente, a mesma estrela que um dia guiou os reis do Oriente. A mesma estrela que um dia guiou os reis do Oriente. A mesma estrela que um dia guiou os